Olá, boa noite. Agora 19 horas, iniciamos agora valendo, né, a transmissão da Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul, que representa os peritos, os nossos peritos criminais oficiais. Então, Mazuco, boa noite, Mazuco. Vocês têm feito um trabalho muito bacana aí. Boa noite. Só às vezes o pessoal, eu sempre peço ao pessoal, né, puder dar uma banada, ou às vezes dizer, às vezes até de que estado, de que cidade está acessando. Às vezes nós temos colegas também, não só do Rio Grande do Sul, mas de outras. Às vezes o pessoal diz, às vezes eu peço, né, nas outras transmissões, ó, o doutor Luciano Raza está entrando. O pessoal diga se é perito, se é policial, às vezes da cidade, o local onde está falando, a gente vai conseguindo, talvez até, a gente consegue até mapear um pouco, aí o Luciano, ó, doutor Luciano Raza. Rafael Boa noite. Benites. Boa noite, doutor Luciano. Tá me ouvindo bem aí, Kleber? Tá ótimo. Quero saber se o meu áudio tá bom aí também. Tá Eu excelente. fiz. Excelente. Tá Uhum. excelente. Tá muito bom. Então vamos deixar o pessoal, Benites, realmente os colegas aí do interior, eles acham que essas iniciativas, isso é um período criminal também, sempre presente aí nos congressos, aí nos seminários do Benites, é muito bom sempre encontrar os colegas por aí. Então a gente vai começar devagarinho, né, Luciano, até essa manifestar, né, realmente o reconhecimento, né, com a Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul, Cristiane Marzotto, parabenizar também, né, presente, acabou de entrar aí a Cristiane Marzotto e toda essa turma que estão sempre aí na luta, né, a Cristiane nos representa aí, o Lucas, a Cristiane já foi presidente várias vezes aí já, né, tem uma experiência muito bacana aí, Wilson Torezan também já esteve por aqui, entrando aí, feito de trânsito, né, já esteve aqui presente na live também, já essas transmissões da CRIGS, elas acabam de uma certa forma divulgando o que a perícia faz, que eu acho uma iniciativa muito interessante, né? Uma forma de integração também, né, Luciano? Isso aqui já é uma prova, né, Isso aí é realmente assim, ó, é, o simbolismo disso, né? Porque é da Associação dos Peritos Criminais e essa união, essa aproximação entre os peritos criminais e os médicos legistas é algo que eu considero de extrema importância, porque é como iniciou, né, o processo todo lá, quando começou a perícia criminal, era tudo mais ou menos junto, né? Inclusive, eu vou tentar mostrar uns slides aqui que eu preparei bem rapidinho para dar uma introdução. Então, eu agradeço muito. Eu estou vendo que essa turma nova que entrou agora, principalmente, tanto dos legistas como dos peritos criminais, eles têm uma outra visão, essa visão mais de aproximação entre as perícias. E isso eu considero fundamental, tá? Além de eu ver que eles vêm com uma preparação, uma bagagem muito grande de estudo, de envolvimento com a perícia, também existe essa aproximação com os médicos legistas. No último concurso, que eu fiquei responsável pelo curso de formação, eu já procurei fazer isso, tentar fazer com que os médicos passassem também em cada uma das áreas da perícia criminal, dos peritos criminais, para entender um pouco mais de como é que é o funcionamento do laboratório, passar no próprio GP, na papiloscopia, lá no DI, para que pudesse haver um pouco mais dessa aproximação, o que eu considero essencial e parabenizo os novos aí que estão começando. Então, essa união entre as perícias aí, eu parabenizo a CRIGS, que eu acho que vai ser excelente. Muito bom. Até um tempo bem recente, né, Luciano? Eu vi tem uma colega de vocês aí, acho que até assim, é recente, entrou há pouco, né, uma legista, ela já foi para a área de ensino, já fizeram um evento até do próprio CREMERS, né? Teve um evento agora, um evento conjunto da Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul e a Associação dos a HPEL, né? Dos peritos Isso, Agapel. legistas. Uhum. É muito nível altíssimo, né? Então, o que acaba acontecendo, né, Luciano? Até a gente já falando aí de criminalística e de medicina legal, e até quando a gente escolheu o tema aí da cena do crime até o tribunal do júri, até porque nós somos colegas de turma,
uns colegas de turma. Tivemos carreiras que, em um certo momento, elas se cruzaram até dentro do próprio DML. Eu me lembro que eu fui trabalhar no DML, uma época, num projeto que um dos diretores era o Dr. Áureo, e a gente conseguiu informatizar o DML, e depois que passasse também um perrengue grande aí de conseguir informatizar o DML, né, algumas coisas bem interessantes, né? Eu cruzei contigo lá atrás, né, nesse processo de informatização, e tu também estava envolvido, doutor Silvio. Não sei se você vai lembrar, doutor Silvio, depois acho Claro, que tu sim. assumiu uma parte, né, uma coisa bem legal, assim, o que acaba também acontecendo, uma necessidade que a gente sente, e até os sistemas era uma das coisas, que era porque os sistemas eles acabam aproximando pelo menos a comunicação interna da instituição, né, e uniformiza os dados da instituição, né. E eu recordo as dificuldades que às vezes a gente enfrenta. E depois eu até senti uma coisa bem interessante, assim, porque logo depois que eu saí desse projeto que estávamos aí no DML de informatização, depois que assumiu foi o Ares, aí eu fui para o plantão, e até aconteceu uma coisa estranha. Como eu fiz uma network muito grande dentro do DML, a gente conhecia aí essa turma toda aí do sistema, dos laudos digitais, porque tinha uma coisa de digitalizar os laudos aí, né, Luciano? Um sistema, eu não sei como é que eu vou levar, tinha o nome era um professor da URGS, eu acho, o nome de um sistema aí, que vocês tinham já dentro do ML que estava digitalizando botando os laudos para dentro, assim. Um Sim, pouco o diferente, né? Benfica, Hoje a gente já gera o laudo digital. Hã? o professor Benfica estava começando a fazer alguma coisa Não, nessa era o área. Benfica, mas tinha um professor da URGS que ele tinha uma empresa e que ele começou a fazer um negócio de digitalização de imagens e de guardar esse acervo de laudos do DML escaneado e guardado, e era uma empresa aí que fazia tudo isso, né? Então, de guardar. E por que eu estou mencionando isso? Quando eu retornei lá para o. Claro, eu trabalhei em vários locais aí dentro da perícia criminal. Foi quando eu entrei para o plantão daí. Foi quando eu entrei, logo que eu voltei, eu sempre trabalhei, né, trabalhei em veículo, trabalhei em outras áreas aí. Boa noite, Aurélio. Boa noite, pessoal que está nos abanando aí. Boa noite. Grande Aurélio, professor de tênis aí, da referência. Tu tá com o teu fã-clube todo aí, tu acionou todo mundo aí, então. O Luciano, o pessoal não sabe, né? Mas eu acho que é um dos tenistas amadores com o maior número de jogos no estado, né, Luciano? Acho que É verdade. tem um Pô, lado aí da. no fim nem me apresentei, né? Eu vi que tem muita gente aqui que eu não conheço, que é de fora aí. Então, só para falar, eu sou, além de ter sido médico legista durante 23 anos, aí, quase na aposentadoria, sou cirurgião vascular, angiologista. Agora estou trabalhando na Assembleia, fazendo assessoria legislativa lá da parte médica, né? E estamos aí, conheço o Kleber desde 97, aí mesmo, cruzamos várias vezes, trabalhamos junto na gestão do IGP, enquanto ele era diretor-geral, e agora estamos juntos aí em alguns outros projetos. Isso aí. Tem. O que acaba acontecendo aí que a gente acaba tendo na carreira, né? E aí, agora a gente viu esses dias no próprio grupo, né? No grupo da associação aí, né, Luciano? Os peritos novos chegando, né? Também queria dar as boas-vindas e o pessoal talvez comece já vi o pessoal se associando, participando, né? Então é bastante importante isso. Tu vê como a associação ela faz ela tem um papel, o quão importante eu sou associado, né? Desde o começo, assim, desde que eu entrei. Acho que tu também, né? Desse papel que a associação faz de uniformizar, aproximar as categorias, os colegas. Tu já acaba tendo um grupo de WhatsApp onde tu tem esse intercâmbio, né, de informações, que já é uma grande ferramenta. A gente vê a quantidade de material que a gente disponibiliza, às vezes, dentro desses grupos de WhatsApp, né? Eu participo de grupos, né, nacionais, vários grupos aí, a gente acaba compartilhando muita coisa dentro dos grupos da CRIGS. E vocês também, claro, da HPEL e outros grupos que participam. E também da mobilização para os interesses da categoria de várias coisas, né, Luciano? De uma reivindicação salarial, de melhores condições, às vezes até de pontuar alguns problemas que a gente não pode tapar, né, o sol com a peneira. Mas deixa também a palavra um pouco aí contigo. Tá certo. Assim, quando o pessoal propuseste o tema aí do local de crime até o tribunal do júri,
me chamou a atenção que tu pegasse os dois extremos, e os dois extremos que geralmente o médico legista não participa muito, né? Fica mais o local de crime, eu acabei me interessando e dando uma revisada sobre isso agora. Inclusive, eu acho que vou mostrar os slides aqui só para dar uma mostrada. E no tribunal de júri também, a gente tem muito pouca experiência, depois tu vai falar um pouco mais, tu ficou 3 anos ali no Ministério Público, teve essa experiência grande também. Mas o importante é a gente entender o quanto que a gente precisa, o quanto que os nossos laudos são valorizados em determinado momento, que os médicos que estão, provavelmente os peritos criminais também que estão na linha de frente, não se dão conta que isso vai aparecer muito tempo depois de feito o laudo, 5, 10 anos depois. E, às vezes o perito já está aposentado, o perito até, às vezes já aconteceu algumas vezes, quando eu estava na direção, o perito já ter morrido, né, falecido. E as pessoas não se dão conta, esses casos de julgamento que vão para o tribunal de júri levam muito tempo. Então, eu vou tentar mostrar aqui, Kleber, só ver se eu consigo inverter. Não, vai tranquilo aí, vamos ver como é que tá, qual é a ginástica que tu vai fazer para conseguir mostrar um slide via Instagram aí. Vamos lá, então, é válido. Eu acho que tá. Dá para ver alguma coisa assim, não? Não, ele dá para ver, só que, claro, vai ficar invertido, né? Normalmente o Instagram não é a nossa melhor ferramenta aí, né? Vão ver. Então, tá. Então, eu botei assim, o perito médico legista no local de crime, tá? Um pouquinho, alguma coisa aqui. Aqui eu mostrei uma foto, então, o que foi o início? No início, o perito criminal e o médico legista, eles trabalhavam juntos, né? A história do Sherlock Holmes e do Dr. Watson, que é uma história fictícia, na verdade, o Watson era um médico e o Boyle, quem escreveu essa história, também era médico e visualizou o Sherlock Holmes, foi inspirado num professor dele da faculdade, que ele achava que era muito estudioso e deduzia muito as questões de diagnóstico na medicina, então ele se inspirou nele. Muita gente, inclusive, acha que essa história foi real, né? Na verdade, ele criou tantos livros, tem tanta série que as pessoas acreditam que realmente foi verdadeira. Tem uma coisa da época, né, Luciano, falando, depois, claro, depois eu posso citar aí, mas o Sherlock Holmes, que realmente, por trás, tem toda uma prática realmente forense ali, de investigação científica que o autor e o meio que ele vivia, ele participava, né, porque é muito realista, né. Exato, foi quando começou essa história toda, principalmente na França, que era o centro da medicina, no final do século XIX ali, início do século XX, que quando começou a parte científica do estudo da metodologia científica aplicada à investigação criminal. Então, só algumas coisas... Bom, vocês estão vendo invertido, então não vai adiantar muito. Mas, assim, tem o Paul Wilbert, diz, o local de crime é um ato médico legal. O Bianchi, o local de crime é a autópsia do crime. Aqui, 2 famosos, Lacassan, o exame de local de crime por parte do legista constitui as 3/4 partes de uma autópsia. Olha só a ideia que tinha nessa época. E o Lacassagne, você sabe, é um dos pais da criminalística, fez o Tratado de Criminalística em 7 volumes, deu uma das principais definições da medicina legal, que é o conceito de médico legal aplicado à justiça. O Edmund Lockhart, que fez o princípio do contato, né, que ele, numa época, das trocas, nem se imaginava que existiria DNA ou balística digitais, estava iniciando. Que é chamado Sherlock Holmes da França, né? É denominado Sherlock Holmes da França. Ele fazer toda essa galera aí se conhecia aí, então. Né? E estudou com Lacassagne. Então, ao tempo que passa, é a verdade que passa. Verdade que foge. Mostrando que realmente o local de crime é importante. Então, assim, momento atual do Brasil, tá? Afastamento do legista do local de crime. Há décadas. Não, nunca mais houve isso. Então, aqui no Brasil não se tem mais. Só se tem no Rio de Janeiro, pelo que eu consegui dar uma pesquisada. O perito criminal que acaba realizando o local, inclusive a perinecroscopia. O Rio de Janeiro permanece como único estado com legista em local de crime. E aí a questão perinecroscopia criminal versus perinecroscopia médico-legal. Quem que faz o quê aí? Então aqui, ó, o contato, levantar questões médicas... Tu não consegue virar o celular e aí conseguir deixar a imagem reta, Luciano? Porque assim ela fica deitada, pode botar assim mesmo, ó, fica melhor assim? Até, ó. Fica bom? Fica melhor assim? Fica bom. Fica bom? Então, claro, aqui não é a ferramenta ideal, mas a gente vai levando, né? Tentei fazer no outra plataforma. Não, mas eu acho que eu também acho, Luciano, bom, sei lá, deixa ter um critério, né? É tão rápido a live, a transmissão é tão rápida que a gente acaba... Sim.
Tá, é só assim, então, a questão da perinecroscopia, qual é o limite da medicina legal e a perícia criminal, que é o próprio corpo, né? Algumas questões que podem ser vistas pelo médico legista no local, vou passar rapidamente, então, não vou nem... Mas é corpos enterrados, ele vê se o solo é arginoso, para ver as alterações que podem ajudar depois na necrópsia. Mais algumas questões aí, passar rapidamente, alguns exames que ele pode fazer no local, que ele tem mais know-how para isso, material subial, ver o residográfico, manchas de pesquisa de espermatozoide, DNA, fazer a seleção desses locais. Aqui, só para mostrar a visão do local, do todo no local, evita as divergências futuras nos laudos. Eu botei isso aqui de propósito para a gente discutir aquele caso que a gente discutiu há pouco tempo, Claro. Cleber, que tu levou. Uhum. Então, assim, ó, a visão, ó, parece que é uma coisa e, na verdade, é outra. Dependendo de quem viu a dinâmica do local do crime, tem outra interpretação. Aqui um exemplo de laudo perinecroscópico, tá? Que eu não vou me fixar aqui. Algumas questões que o médico levanta. Discussão também do laudo. Conclusões do laudo. Desvantagens, número de médicos legistas disponíveis. Aptidão, preparo e disposição. Risco do local, a gente tem que entrar em vila. As viaturas, aqui já teve caso de tiroteio, viatura que tomou tiro. Os custos aumentam, a gente precisa de mais médicos legistas, EPI para isso, deslocamento. Vantagens, qualidade do trabalho pericial. Isso aí ninguém pode discutir, assim, pelo menos, e piorar não vai, a gente só vai ter ganho com isso. Integração dos peritos criminais e médicos legistas, diminuição das divergências e contestações no laudo, e aprimoramento da prova com consequente repercussão positiva em toda a persecução penal, desde o inquérito até o tribunal de júri. E aí, outro questionamento. E o perito criminal na sala de necrópsia? Que é outra questão que eu acho que é extremamente importante. Muito bom. E é isso. Para finalizar aqui, eu e o Kleber fizemos um curso aí de balística e tiro rápido, também anti-sequestro. Defesa, anti-sequestro. Que bacana que tu registrou isso aí. É isso aí, gente. Só para dar essa passada rápida. Não. É muito interessante, sabe, Luciano? Tu pode ter certeza, a gente claro, a gente teve uma dose homeopática, assim, né, como é que eu vou dizer, assim, de uma experiência que tu acompanhasse aí, né, porque nós tínhamos um projeto, claro, a gente via assim, da cena do crime até lá o Tribunal do Júri, que a gente vai dar tempo da gente abordar, né, recém a gente começou, mas a gente, de uma certa forma, a gente tentou isso aí também, né, Luciano, com a figura do Manuel, né, do Manuel Constante Neto, que acabou fruto de uma dessa experiência foi a retirada da verificação de óbito, né, sistema de verificação de óbito, que era um verdadeiro... Nós já abordamos isso em outras transmissões, né, teve até eu tenho alguns programas aí, depois eu posso deixar para o pessoal aí. Eu tenho 3 programas já, a gente tem o Forensicast, eu tenho um canal do YouTube aí, que já participasse, né, no Forensicast, outros canais, e a gente abordou bastante sobre isso aí da retirada da verificação de óbito, e uma das coisas que vários colegas, talvez até que entrem até na própria transmissão, acabaram, de uma certa forma, farmaconcurseira também vai ter um projeto bacana aí agora para os concurseiros aí, que está trabalhando junto aí. Que é do legista na cena, e o Manuel ele acabou acompanhando vários locais, como a gente estava buscando essa retirada da verificação de óbito. Então, imagina, um legista que nem Manuel Constante Neto e outros legistas, né, experientes, né, claro, a gente vê que a medicina legal tem uma parte da clínica ali, né, Luciano, de repente pode até explicar melhor, é uma coisa dos vivos e dos mortos, né. As pessoas até têm uma ideia equivocada, a perícia ela atende muito mais vivos do que mortos, 90% do que se atende são vivos, como diz o próprio Rovinski, né? As pessoas entram vivas e saem vivas, né, do DML, né? Então, o que acabou acontecendo? Eu vou citar até um único caso, não sei se tu vai lembrar, eu acho que é Plínio. Ele era da campanha de um dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Rosane Baldasso. Isso aí eu tenho uma admiração muito grande por ela. Família Baldasso toda aí é fera aí, Luciano. É a Rosane, que trabalha em áreas lá. A Joseli também teve aqui falando sobre balística. Boa noite.
E o que aconteceu? Foi um local que uma colega nossa, também colega de turma, atendeu, e nós tínhamos criado áreas de inteligência na época, assim. Olha, esse é um caso que vai dar uma certa... Era um caso complexo, assim, era um suicídio com arma branca, né? Não sei se você vai recordar. E o Manuel é um que ele foi direto para a cena, né? Então, e até lá na cena de crime, eu também desloquei, acabei... Claro, nem sempre a gente consegue, né? Como na direção geral ali. E a gente deslocou, claro, com interferir, né, no exame do perito criminal, o perito estava ali, de acordo com a necessidade, ele, né, principalmente o Manuel, ele pediu uma ajuda. E o Manuel começou a olhar os ferimentos já E aí o Manuel, ele abordou uma coisa muito interessante, né, que essa abertura do cadáver também, quando as lesões são aqui, ó, né, às vezes tem que se tomar um procedimento um pouco diferente até, né, Luciano, da forma até para evitar que na hora que está fazendo a necrópsia, o próprio auxiliar de necrópsia ou legista, ele crie um corte, alguma coisa, né, porque pode estar deslocado alguma coisa, ele cria uma lesão ou cria que foi um caso bem complexo para nós, né, Luciano? Um Sim, tinha suicídio. dúvida. A pessoa Tinha se machucou dúvida. assim, 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 né? Tinha uma história de ameaça prévia, né? Então a distinção realmente era a causa jurídica da morte, né? Tinha muita gente acreditava que teria sido um assassinato e a gente acabou vendo que realmente se tratou de um suicídio, né? Então tinha as lesões de excitação, me lembro bem desse caso. E a questão da abordagem é sempre a gente abordar na hora que tu fazer a incisão, ser o mais anatômico possível e não cortar as estruturas, que é exatamente o que tu está procurando que possa ter ocorrido durante o homicídio ou suicídio, né? Para ver se tu não corta nada, às vezes tu corta uma estrutura importante. Então, por isso que o pessoal que trabalha direto ali, os técnicos em perícia, eles são extremamente capacitados. Alguns operam ali quase como um cirurgião, né? Eles têm muita experiência. Então, os mais antigos são excelentes mesmo, para nos ajudar. E também, né, Luciano, a gente vê o nível dos colegas, né, o nível é muito alto da perícia criminal, né? A gente vê, mesmo, claro, são vários, como a gente diz, né, são vários, tem os peritos, né, até quem não é do meio entender, né, por exemplo, eu sou um perito criminal, era antigo perito criminalístico, né, e mesmo o perito criminal, ele tem várias áreas que ele pode atuar, né? Então, os concursos vêm mudando também, então muitas pessoas que nos acompanham e querem ter uma carreira, né, de perito. Então, por exemplo, teve casos em que a gente tem médicos que o concurso habilitava que ele fosse perito criminal. Ou seja, ele é médico e é perito criminal, e não é legista. Porque, de acordo com o edital do concurso, e a forma concurseira está aí, que ela vai montar um material bacana e agora até de orientação pessoal para os concursos, a coisa do edital, e a gente construir um edital, é uma coisa no tempo, os editais vêm mudando no tempo, né? E uma coisa discricionária também, de uma certa forma, da instituição em saber que vagas a gente abre, que cargos, que áreas de formação podem ser interessantes. A gente conseguiu até, eu acho que a semana passada eu vi uma transmissão aí sobre o pessoal da área da psicologia, da psiquiatria, achei muito interessante, acho que é bem válido, Luciano. Aquele trabalho todo do CRAE foi abordado e o pessoal hoje tem feito um trabalho diferente, viaja para o interior, lidando com crianças e adolescentes, tá? Foi uma coisa que a gente conseguiu visualizar também como uma área importante, né, da perícia, que ela está evoluindo. Só que às vezes tu vai abrir um edital de concurso e o governo, quem está na gestão acima do gestor da área pericial, ele não autoriza um número de vagas, né, às vezes que a gente tem interesse. Então o que ele está fazendo? Tu começa a jogar com aquela pouca quantidade de vagas. Não, vocês vão poder fazer tantas vagas, né? Então, às vezes, isso também é uma coisa complicada. Não sei se quer abordar mais alguma coisa, e depois eu ia fazer uma... Eu acho que podia trazer aquele caso que houve um homicídio, que na verdade tinha houve a dúvida quanto ao orifício de entrada, orifício de saída, que a gente discutiu, se eu não me engano, era de Canoas, o caso, que tu levou lá pro DNL. Ah, sim, aquele uma mina de Hoffman, aquele do tiro encostado. Exatamente.
Não, a gente pode trazer os casos, mas eu acho uma coisa interessante da gente abordar. Eu sempre gosto, sabe, nas transmissões, assim, de fazer um certo nivelamento, porque a gente não sabe as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, às vezes, são só curiosos, às vezes são amigos, às vezes são peritos criminais iniciantes, peritos experientes, são operadores do direito. A gente tem um público bem diversificado que acompanha a perícia criminal. Então, na ocorrência de um crime, a perícia não pode fazer nada. Então, o que acontece? Ela tem que ser acionada, então a coisa começa por aí, né? A perícia tem que ser acionada. Né? Então, eu tenho conhecimento do fato, então uma coisa, eu sempre aproveito esses canais até para divulgar a importância de não mexer na cena do crime. Aconteceu, vai lá, não mexe, aí normalmente liga para o 190, chega a polícia militar, aqui no caso a brigada militar, isola e automaticamente já temos isso aí, os sistemas interligados, né? Isso é acionado no centro de comando e dispara um alarme, literalmente um alarme lá no departamento criminalístico. Creio que teve com vocês também da mesma forma. Vamos por, olha, vai ter que ter uma remoção por parte do DML e um atendimento por parte dos suspeitos criminais. Claro, no mundo dos sonhos, né, Luciano? Teríamos um médico legista que ele deslocaria junto, né, que ele deslocasse, né? E um perito criminal seria o mundo dos sonhos, né? Para nós, os colegas, se a gente pudesse trabalhar desde o começo, já como legista, principalmente no caso de morte violenta, que é essas coisas que vão acabar no tribunal do júri. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Cleber. Hoje a gente recebe as informações, quando a gente está fazendo a necrópsia, do motorista do rabecão, que geralmente foi até o local de crime, ouviu qual foi a história e traz até nós. Então, assim, eu já tive casos que o motorista disse, olha, foi lá, ele tomou, eu não me lembro quantos era 22 tiros, era uma coisa absurda. E na necrópsia, não era nenhum deles tiro, era por outro tipo de instrumento que parecia muito que era um orifício de arma de fogo. Então, essa é a importância que eu vejo do médico legista, do médico legista ir até o local de crime. Claro, tem que pesar risco-benefício de tudo, né? E no Rio de Janeiro, inclusive, eu descobri que quem vai ao local de crime é um médico diferente do médico que faz a necrópsia, o que para mim também perde um pouco do sentido, né? Eu acho que deveria ser o mesmo, ter uma continuidade desse médico sempre. É uma coisa que eu penso em relação às digitais também, né? Que quando a gente fez uma iniciativa em relação às digitais, lá de quem fazia a coleta, fazia a submissão dos sistemas, né? Tu ficar mais com aquela, porque tu fica com aquela história do caso, né? Fica muito mais fácil, senão tu fica aquela coisa, às vezes, até do telefone sem fio, né? Tu tem que explicar para outra pessoa, tu tem que... claro, nós tínhamos um projeto aí, eu não sei como é que isso está, claro, sempre os projetos, eles acabam impactando, como é que eu vou te dizer, eles acabam, de uma certa forma, às vezes não acontecendo pela falta de recursos, né? Mas o ideal é que a gente pudesse filmar a cena de crime, já disponibilizar as fotos de uma foto automática. Imagina lá, o médico entra lá no DML, o que eu vou atender? Eu vou atender esse corpo. Daqui a pouco as fotos da cena do crime, que já foram tiradas, né? Às vezes, de uma certa forma, elas pudessem ser disponibilizadas para o legista. Claro, a gente pensando, nossa, mundo dos sonhos. Mas eu acho que isso é a questão da boa técnica, né? Eu acho que algumas coisas, aos poucos, a gente vai conseguindo implementar. Outra coisa... Nosso volume de casos que é muito grande. Uma coisa é tu atender um caso lá numa cidade que acontece um crime por semana, ele fica analisando tudo que pode. A gente aqui, às vezes, chega a fazer 15, 20 necrópsias num dia, ou 10 baleados, cheio de tiro. Então, acaba que é um mundo realmente diferente do mundo que a gente vê no CSI, na TV. Às vezes, quando eu assisto, é fora do nosso dia a dia, fora da realidade. Inclusive, os colegas que eu falo que são de Portugal, de outros países ali da Europa, eles ficam apavorados com a quantidade de casos que a gente atende, né? Eu normalmente, quando a gente vai nesses eventos internacionais, a gente vai muito congresso, vai muito seminário, né? E quando eu vejo uma pessoa pegar um caso e começar a detalhar aquele caso assim de uma forma, eu não me controlo. Sempre a primeira pergunta assim: quantos locais vocês atendem? Quantos peritos vocês são? Qual é a demanda de vocês? Para saber a realidade, né? Uma coisa é a gente conseguir pegar um caso, até para cumprir o que diz da própria lei, né, Luciano? Porque, de uma certa forma, é inatingível. Claro, tu pode trazer dados melhores, assim, acho que isso é uma coisa importante. Eu me lembro mais ou menos de cabeça, eram em torno de 100 mil laudos, acho que o IGP. Agora pode até me falhar um pouco.
mas o IGP gira em torno de 100 mil laudos, né? Que é a quantidade de laudos emitidos pelo IGP em um ano. E só na medicina legal eu não... É 150, 160 mil laudos. Só a gente ali, aqui em Porto Alegre, só a TML sede dava de 45 a 50 mil laudos por ano. Mas então é isso, Luciano. É em torno de 100 mil. Eu até tenho um relatório, eu posso olhar que o pessoal fez, na época, a gente fez um relatório de gestão, né, de produtividade, de uma série de coisas que foram implementadas. E para as pessoas terem, acho que São Paulo, acho que, não sei se sei dizer, agora vai me faltar memória. Mas São Paulo, por exemplo, é quase 1 milhão de laudos. Então, como a gente conseguir, de uma certa forma, ter essa excelência toda, né, com carência de pessoal, com carência de recursos, mas quem vai te fiscalizar, diminuíram durante o isolamento? Isso aí eu tenho que ver com o doutor Luciano. Já tem uma pergunta aí, Luciano. Enquanto eu estava ali no DML, eu saí em maio, tá? O último levantamento que eu fiz, não houve diferença estatística, pelo menos dentro dos casos que foram feitos do DML, aqui em Porto Alegre. Tá? Não consigo dizer de todo o estado assim, se houve alguma diferença ou não. Teve alguns tipos de morte que diminuíram. O que mais me chamou a atenção, que foi significativo, foram os acidentes de trânsito. Claro, diminui o fluxo de carros, a tendência é diminuir o número de acidentes de trânsito. Tinha aumentado um pouco, tá, o número de suicídios, realmente, mas eu não sei como é que foi agora o andamento, assim, nos últimos 3 meses, não acompanhei mais. Tem uma pessoa aqui, Maria Camila Lopes, eu não sei se ela é colega, ter as fotos seria ótimo. No interior temos o privilégio de conhecer e poder ligar para o perito que fez o local. Possivelmente seja uma colega legista aí do interior do estado. É claro, aí até tudo isso, né, Luciano? As diferenças, né, dos estados, cada estado tem uma forma, tem estados em que muda muita coisa, né? Uns são policiais, outros não são policiais. Tem estados que são mais ricos, né? Claro, o DF, não o estado, mas o Distrito Federal, mas tem uma quantidade de recursos interessante. Santa Catarina, a gente vê um trabalho, um governo, um estado que está bem financeiramente, né? Que o turismo, a agropecuária, uma série de coisas, um estado em que talvez até os melhores salários de segurança pública, está entre os melhores salários. O Ceará está muito bem também. O Ceará, a parte de medicina legal, foi feito um trabalho muito bacana, né? São 2 gestões do Ceará, a gente acompanhou isso no conselho, da medicina legal ficar. E, se eu não me engano, eles até tem uma diferença entre os criminalistas lá e os legistas, até em termos de vencimentos lá, não sei como é que. Para ver como esse Brasil ele é recortado, e a perícia ela não é uma coisa fácil de ser entendida, né? E quando a gente fala, por exemplo, nós temos uma estrutura que, para os outros estados, muitas vezes o que a gente reclama e acha que está ruim aqui, eles acham fantástico, maravilhoso. Então eu disse, a gente só tem odontologista aqui em Santa Maria e Porto Alegre. E alguns lugares disseram, mas nunca nós tivemos odontologista. Não tem, a gente que diz, dá uma estudada qual é os números dos dentes, mais ou menos, coloca e pede uma avaliação para um odonto fora, né? Isso faz dessa forma. Então, realmente, o Brasil é um país continental, as diferenças são muito grandes mesmo. Mas não vou longe, tem outras áreas, por exemplo, que você está falando, vou já puxar, Velocino Camargo, foi o nosso diretor, aí, um baita de um perito, um colega nosso aqui da criminalística aí. Boa noite, Velocino. Mas a gente vê também outras áreas, não vou longe, Luciano. Nós temos o combate aos crimes de colarinho branco e outros tipos de crimes, que são crimes que tu vai agir na parte financeira, né, das quadrilhas, tu vai pegar elas vai desmobilizar elas financeiramente, e nem nós, quando estávamos na gestão, a gente não conseguiu colocar peritos contábeis. O IGP não tem peritos contábeis. Tinha uma iniciativa de vocês da entomologia forense, uma coisa que eu acompanhei numa transmissão até nos meus canais ali, a importância da entomologia forense, a quantidade de informações, às vezes, que aquele inseto pode levar, do DNA ou do local, e daqui a pouco tu encontra um inseto que está dentro de um porta-mala e ele é de uma região específica. Então tem uma série de outras áreas da perícia criminal em que ela
Mesmo no Rio Grande do Sul, que é inegável, né, o Rio Grande do Sul, pela sua história, até eu sempre tenho em cima da minha mesa aqui, livros de Heraldo Rabelo, tem um aqui que eu gosto muito aqui dele, é um dos últimos, acho que ele fez, que é um programa para estudantes do direito, é muito interessante a obra, assim, é curso de criminalística do Rabelo. Mas aí a gente tem Domingos Toqueto, e aí tem, em várias outras áreas nós temos aí, no veículo a gente tinha o Quintela, vocês também na medicina legal, vocês têm, a gente fez um programa com o Rovinski aí, que é uma referência nacional, tu também, tu é muito humilde, mas é uma liderança na medicina legal do Brasil, aí a gente vê tu num grupo claro, te chamo de tu até pela nossa amizade aí, né, de tanto tempo. Esse grupo de estudo da medicina legal, então a gente vê que o Rio Grande do Sul... Assim, só para constar, esse grupo é o GEMEL, tá? Eu criei esse grupo porque a gente tem um grupo dos legistas aqui do estado e se tinha muita discussão do ponto de vista sindical, de salário, de outras questões, e aí eu via que as questões médicas, de estudo médico legal, ficavam um pouco dispersas, ou até alguns não queriam, já estava aposentado, outra situação qualquer. Aí eu resolvi criar um grupo separado de WhatsApp e começou a espalhar para todo o Brasil isso, e assim, foi fantástico para mim. Esse grupo virou quase que um filho meu. Assim, as pessoas adoram o grupo. Tem uma fila de entrada enorme. As pessoas dizem, olha, lembro, de vez em quando, lembra que eu quero entrar. Então, vocês vão ter que passar para o Telegram. Vocês vão ter que fazer que nem eu tenho... Não funcionou, Luciano? Não funciona. Esse grupo, assim, aí sou eu que coordeno, né? Então eu fico... Mas a quantidade de discussões de casos de altíssimo nível, para mim foi muito bom, que eu conheci colegas maravilhosa, assim, gente que gente que é referência mundial, assim, muito boa mesmo na medicina legal, sabe? Que tem um conhecimento absurdo, né? Para mim, então eu aprendo, todos os dias eu aprendo naquele grupo. Sempre tem discussões, a gente está sempre discutindo coisas novas ali, que é muito bom. Bacana aqui registrar também a presença do Simpcresp aí, né, dos peritos criminais de São Paulo, que sempre tem feito umas grandes transmissões, aí tem um grande presidente, até o... Boa noite, presidente. Até o próximo Congresso Nacional, nós vamos ter aí essas referências. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por São Paulo, os colegas de São Paulo têm muitos peritos muito bons. Uma história grande da perícia criminal passando por São Paulo. Agradecer a presença dos colegas, irmãos aí de São Paulo assistindo a transmissão. Mas, então, tudo que a gente vê como é complexo, né, Luciano? Então, de uma certa forma, eu estou preparando um meio de campo, né? Sabe que tem uma expressão que eu gosto muito em tratar a perícia como se fosse um mosaico, né? Então, claro, quando a gente está dentro da perícia criminal, e trabalhei 20 e poucos anos dentro da perícia criminal, tudo da mesma forma, o que acaba acontecendo, né? O perito recebe uma requisição para fazer uma coisa, um exemplo, analisa essa arma, analisa essa substância, ele vai lá, atende o local do crime, e essa demanda toda, e estar, às vezes, em prédios separados, isso é uma coisa que complica, né? O laboratório está num lugar, a medicina legal está no outro, a criminalística está no outro, passou um problema sério, uma coisa criminalística do Rio Grande do Sul. Então, só quem estava ali, nós estávamos no plantão nesse momento crítico em que o departamento de criminalística foi fechado, o plantão foi para os fundos do departamento de identificação, até se reestruturar. Até quando a gente assumiu a direção geral, tinham armas em 3 prédios diferentes. Para nós foi um desafio muito grande, até em termos de segurança. A gente vê assim, então, como é complexa a perícia criminal, né? E como também ela é toda fragmentada, né? O perito, a gente não tem muito esse conceito de caso, né? Tratar a perícia como um caso, assim, a gente consegue, às vezes, em alguns casos, mas não em todos os casos. A gente tentou alguns casos, a gente conseguiu, criação de área de inteligência, outras coisas. E aí o que a gente vê, né, Luciano, por isso que eu já vou dizendo, lá no Tribunal do Júri, isso aí eu fiz um programa há pouco com o Russomano, que tu conhece bem, que é o promotor Rafael Russomano de Canoas, que eu recomendaria a todas as pessoas que pudessem assistir eu acho que ele está no podcast, no Forensicast que eu faço com o Eduardo, e ele elogia horrores da perícia criminal.
ele é um profundo admirador da prova técnica, que é uma coisa que a gente fala às vezes para os peritos, assim, o quanto o nosso trabalho, às vezes ele é mais valorizado por outras pessoas que por nós mesmos, né, pelos próprios peritos, né. Eles acham que a perícia não é valorizada, uma série de coisas, e a ótica é diferente, né. Eu tive, claro, agora a oportunidade de trabalhar no Ministério Público, 3 anos na coordenação lá de uma das áreas, praticamente toda a área técnica lá, e a gente criou uma área de assessoramento criminal. E aí, onde é que eu vou chegar, né? No que fala o russomano, e tu também atuaste uns casos, né, com a gente, até para os colegas saibam, né, às vezes a gente consegue atuar até pro bono, que a gente chama, né, como nos filmes. O perito poder atuar, se colocar à disposição dos promotores, levar seu saber lá, colaborar no caso, se fosse uma pessoa que colaborasse, o Manuel é uma pessoa que colabora há anos. Vocês criaram uma aproximação muito grande com o Ministério Público também, né? Médico legista, o trabalho conjunto do perito criminal. Tem um comentário aqui, Luciano. Sempre cresce aí, ó, muito legal. Obrigado, obrigado. Certamente é o presidente dos peritos de São Paulo que está presente. Entendi um pouquinho, mas então o que acontece? Quando o caso vai para o tribunal do júri, isso é uma coisa que os peritos têm que é uma experiência que eu acho que eu posso até colaborar, passar para os colegas, é o seguinte, esses dias a gente estava comentando, talvez o perito não saiba, mas quem vai ler o laudo dele é o João da Quitanda, é o Serginho, motorista do Uber, é o não sei quem lá da informática, do laboratório de informática. Por que isso? Por que isso? Se o perito estiver atuando em algum caso, e esse caso estiver tipificado entre os casos que vão para o tribunal do júri, se ocorrer ali, vamos supor que houve realmente todas aquelas fases, né, aqueles objetivos da perícia de provar a dinâmica, a primeira materialidade, né, que realmente ocorreu, conseguir uma autoria, né, saber quem é a gente conseguir indícios de quem seja realmente o culpado, isso vai até o tribunal do júri. Quando chegar no tribunal do júri, de um lado a promotoria, de outro lado a defesa, né, ou um advogado, um defensor público, em certos momentos, e até eu vi os promotores falar para mim, eles vão trazer direto nos laudos, primeiro vão ver os laudos. Então, o laudo, ele acompanha o processo penal desde a cena do crime até o tribunal do júri. Então, tem muitas coisas que se perdem no caminho, mas os laudos periciais, eles vão estar... Tanto que eu tinha uma ideia que os laudos periciais, até era uma proposta para as direções, que o laudo pericial fosse de uma cor diferente, ou que ele tivesse uma marquinha diferente do lado. Porque as pessoas vão direto procurar o laudo. Agora mesmo eu faço assessoramento, agora que eu saí de lá, faço assessoramento técnico, e, claro, tanto para os promotores, né, os operadores do direito de forma geral, mas a gente fica processos de 12, de 14 volumes, e a gente fica catando onde é que estão os laudos. Que é onde o assistente técnico, onde o perito pode interpretar, ou aprofundar, ou encontrar algumas inconsistências, né? Depois a gente pode falar daquele caso que tu falasse. Mas o que o promotor quis dizer com isso? Assim, o tecnicismo demais dos laudos, né? A gente tem que ter cuidado, nós temos que ser técnicos nos laudos, mas o perito ter na mente, ter em consciência que quem vai ler o laudo dele é uma comissão de sentença em algum momento. Porque o que vai acontecer? O promotor vai dizer assim, olha, o senhor aqui jurado, dá uma olhada aqui que o perito escreveu aqui. E aí ele vai lá e eu sempre brinco contigo, tá, cronotanatologia, aí tu vai dizer pro motorista, mas também a gente que não se impressione também, Luciano. Porque eu fui acompanhar alguns júris. Não tem especialidade médica nenhuma que tenha tanto epônimo como a medicina legal. Então, assim, eu tinha um colega meu que gostava de botar epônimos. E aí, por exemplo, usava o próprio Lacassagne. O Lacassagne, ele tem 10 sinais em medicina legal. Então, assim, pode ser o sinal de acordeão, pode ser o sinal da cauda de rato. Então, eles dão um epônimo já para um outro nome, que é o significado daquele sinal, aquele achado. Bonnet, que é o caso do sinal de funil de Bonnet, tem que bota só sinal de Bonnet. Bonnet tem 7 sinais diferentes. Então, além de ter muitos epônimos, o mesmo epônimo ele serve para diversos sinais diferentes.
Então, eu acho que é bacana para a gente conhecer, assim, quem quer mostrar cultura, conhecimento, mas evitar usar o máximo possível epônimos em laudos, exatamente por esse motivo, porque ele vai ser lido por operadores de direito que não têm esse conhecimento e muitas vezes pelo leigo que vai julgar. Então, isso não faz o menor É, sentido. Salvo aqueles casos clássicos, Mina de Hoffmann, algumas coisas assim que são muito conhecidas. Senão, eu sugiro que seja o mais detalhado e bem inteligível possível. mas não só isso, né, Luciano? Tu pode colocar lá o nome que a gente utiliza no meio, porque eu enxergo que praticamente são duas coisas, assim, né? O laudo, ele tem que, de uma certa forma, ele tem que ter toda uma fundamentação técnica, uma fundamentação científica, ele tem que poder ser estudado por outros assistentes técnicos, né, da defesa, ou um assistente técnico da acusação, ou pelos próprios promotores, os juízes. Mas sempre tendo em mente, por isso e claro, a gente sentiu esse problema, para nós, às vezes até é complicado algumas expressões, claro, a gente vai na bibliografia, mas agora imagina uma pessoa que está ali sentada no tribunal do júri, e ela vai ter que entender aqueles nossos laudos, né? Entender os laudos da perícia criminal. Então, nós nos preocupamos, eu vi durante toda a carreira, em, né, fazer talvez linguajares rebuscados, no direito se puxa muita coisa do latim, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar em quem vai ser o usuário dessa prova. Quem é que vai pegar essa prova? Quem é que vai ler essa tua prova? Quem é que vai tentar entender o que tu colocasse naqueles teus laudos? Então, se um dos objetivos é tu trazer a luz aos processos, tu trazer a luz da ciência aos processos, essa coisa do rebuscado demais, ele torna o teu trabalho, por melhor que ele seja, ele troca de difícil interpretação, né, de difícil entender o que está sendo escrito, descrito. E uma outra coisa, né, Luciano? Claro, depois eu não sei se quer fazer algum comentário, qualquer coisa tu me interrompe. Inclusive, assim, os próprios os operadores do direito, a cadeira de medicina legal hoje, ela não é mais uma cadeira obrigatória, né? E quando tem, é alguma coisa opcional e muito curta. Assim, todas as vezes que eu fui chamado para esclarecer alguma coisa, geralmente chamavam como testemunha, embora a gente não possa ser chamado como testemunha, eram questões muito simples. Algumas vezes até eu tive dificuldade até de entender a pergunta, porque eles não entendiam. Uma das situações foi muito engraçada, a gente ficou conversando um tempão, o juiz não sabia qual era a diferença do braço do antebraço, e aí foi toda a confusão do não entendimento do laudo. Então a gente, como médico, está aí exatamente para fazer esse tipo de esclarecimento, para levar o conhecimento médico para ajudar o sistema judiciário todo, né? Então a Mas eu gente não tem vou que ser o longe. mais simples possível para poder explicar e quem está operando realmente aquilo ali entender e tomar uma decisão correta, baseado na nossa informação. Não, mas eu não vou longe. Eu lá no início, logo que eu comecei a fazer os laudos, pois perna. A pessoa acha que perna tudo é perna. Entendeu? Então tem coisas até que acaba te. E depois tem outras coisas, né, Luciano? As regiões anatômicas, às vezes, quando o perito, que ele não está abrindo o corpo, ele começa a entrar muito nas regiões anatômicas, né? Às vezes o que separa uma região anatômica são coisas, né? São partes do teu corpo que ela olha, daqui para cá é uma região anatômica, que é outra região anatômica. Aí daqui a pouco tu coloca uma região num laudo e o médico legista vai colocar outra. Aí tu vai olhar, tu tem a mesma coisa. A gente entende às vezes o que a pessoa quer escrever. Só que o que ela escreveu não é o que ela queria escrever, né? Isso é uma coisa que a gente identifica, né? Mas então assim, já trazendo essa experiência, né? Então, resgatando tudo que a gente vinha conversando. Então tu tem a cena, tu tem o atendimento, aí depois lá dentro da perícia tu tem vários tipos de atendimentos. Tu pode ter uma cena, ela pode dar uma série de exames, e isso ainda se depois não tiver uma exumação, exames complementares, mas via de regra, o que acontece? Tu tem alguns exames, muito exame balístico, munições, né, essas coisas do DNA, esses exames mais comuns. Falar E em acontece essa exumação agora,
Falaste de exumação, acabou de entrar a doutora Márcia Vaz aí, nossa É mesmo, a doutora referência. Márcia está aqui. Tá aí, entrou aí. Nossa, eu assisti várias apresentações dela, é sensacional. Ela até é da área de uma parte da área da área de ensino, né, de vocês aí do DME, Ensino ela faz um e trabalho muito antropologia bacana. forense, toda ela. Isso mesmo. Antropologia também, né, é uma área Pode ser. tão importante. São os fundamentos lá da própria criminalística, da medicina legal, lá atrás, né, da antropometria, de uma série de outras coisas. Mas, assim, e o que acaba acontecendo lá no Tribunal do Júri? Né? Então, por que até essa iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul eu fico muito grato até pelo convite, assim, pelo reconhecimento. Alguns estados já têm um assessoramento criminal há mais de 20 anos, né? Então, alguns estados estão fortalecendo muito isso, o assessoramento. Por que acaba acontecendo? Os operadores do direito, eles vão usar a pessoa, principalmente na defesa, claro, no Brasil se defende mais quem tem mais recursos, né? Já se vale de peritos experientes. Né? Então, no raciocínio, você teve um perito, às vezes particular, claro, a pessoa pode atuar em várias coisas, mas acabou que teve um perito que ele atuou em não sei quantos mil casos. É um legista que ficou anos, 20 anos, atendendo de tudo. Daqui a pouco essa pessoa se aposenta, ou algum estado que não tem dedicação exclusiva, e tu vai pedir apoio a esse perito, que aí é o que eu enxergo hoje, assim, uma maior proximidade da área técnica com a área jurídica, né? Então, isso funciona desde o trabalho mais próximo com os policiais, com os delegados, mas lá no Tribunal do Júri, que é o que eu chamo, a gente que gosta do Tribunal do Júri, eu adoro o Tribunal do Júri, que é o Tribunal do Povo, né? Porque ele tem todos aqueles rituais e pela importância que tem, né? O que a gente acaba fazendo lá é um troço totalmente diferente, né? Mesmo que seja um perito criminal, a atuação ela é muito distinta, porque eu nunca, por exemplo, eu nunca solicito, olha, tem um laudo, a gente está uma dúvida, pode ver, a gente pede o processo inteiro de capa a capa, né? Então tu começa a olhar a denúncia, o que foi denunciado, daqui a pouco aparece um boletim médico, daqui a pouco tem coisas da investigação, aí daqui a pouco tu começa a ver que tem coisas e o que a gente mais vê, e aí muito mérito aí dos nossos peritos criminais, nossos valorosos peritos criminais, nossos valorosos legistas do Rio Grande do Sul. A grande maioria dos laudos são muito bons, né, Luciano? São muito bons os laudos. Temos laudos maravilhosos, né? Mas também temos laudos que são incompletos, laudos que deixam dúvida. Então, e aí entra o assistente técnico, e lá no tribunal, o que a gente faz às vezes? Auxiliar o promotor, o advogado, a interpretar e a outra a perguntar, às vezes. Como é que pergunta? Como é que tu tira uma dúvida sobre... Tu tem uma dúvida dentro do processo. E aí eu posso trazer esse caso, né? Que tu falasse aí de um caso que é um perito criminal. Eu não vou citar nomes. Tá? É um perito criminal, meu colega de turma, ele atendeu o local, e um tiro encostado de arma longa, rosto todo esfumaçado, então nas fotos originais, e uma lesão enorme, né? Uma lesão enorme de saída. E aí é interessante até, né? Porque e aí o perito deu o criminalista tiro da frente para trás, né? Como um tiro que entrou por aqui e saiu aqui. E quando eu fui estudar os laudos, eu comecei a olhar os laudos e aí a dúvida do próprio promotor, que é o próprio Rafael Russomano, lá de Canoas, o médico legista deu o contrário. Ele deu... Mas não era uma coisa simples, porque era uma lesão enorme. O perito criminal, ele viu a cena, ele viu o corpo, até foi uma coisa... Claro, depois eu estudei todo o caso, né, como é que a coisa aconteceu. O criminoso era metido a machão, eles estavam drogados, os caras tinham mexido com a esposa dele, e ele, claro, depois ele alega que ele pegou a arma como se, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso aí tudo depois, claro, tem informações que depois a gente ficou sabendo, porque eu acompanhei o júri, acompanhei tudo, depois até ele mesmo confessou algumas coisas que a gente tem certeza que... Mas por que foi tão complexo, né? Porque a gente tentou
levar isso para o legista. O próprio perito criminal ele foi junto no DML. E aí o que acontece? Que eu também, de uma certa forma, não vou defender o médico, mas também assim, o que aconteceu? Quando ele examinou, ele chegou a umas conclusões. E agora? O corpo já tá liberado, ele não vai conseguir mais. Era um caso complexo, realmente uma lesão grande. Para mim, é um caso de bibliografia, de livro, assim, não é uma coisa também de uma grande complexidade. Mas ele entrou numa coisa de falar de bordos invertidos, cones de dispersão, quando tu houve uma perda de material orgânico enorme, assim, né? Acabou não complicando, né, Luciano? Porque depois, até a gente auxiliando a promotoria, foi um troço interessante, que é assim, por quê, né? Então, às vezes está até, eu nem acreditei, às vezes assim, a estratégia como o promotor utilizou foi muito interessante até. Porque o réu, ele falou, não, a arma, eu estava sentado e a arma disparou. Como se ele estivesse longe da pessoa atingida. E o perito criminal, ele falou em tiro encostado, da frente para trás. E o legista falou tiro encostado, de trás para frente. O que o promotor usou? Olha, o criminalista e o legista não se entenderam se foi de trás para frente, da frente para trás, mas que foi encostado, foi encostado. A partir do momento que tu diz que foi encostado, não interessa se foi da frente para trás, tá frente. Não foi. Ou seja, tu derrubou, interessa, mas dentro do caso, né? Ele derruba todo o depoimento do réu, que ele disse que disparou sem querer, que ele estava longe. Não, longe o senhor não estava encostado. Então, descartou, foi condenado, né? Foi condenado. Mas a gente vê isso, talvez um dos mais complexos, né, Luciano? Eu não sabia, eu até estava esperando que esse caso acabasse exatamente em exumação, né? Porque eu achei que ia ter uma necrópsia após exumação, porque estava nessa dúvida. Então agora tu falando realmente como foi a sucessão dos fatos aí, ele achou que não faria diferença nenhuma mais, né? É interessante. É interessante até, porque o que acaba acontecendo lá, né, no Tribunal do Júri. Claro, eu acompanhei vários júris aí, não só vendo os processos, mas de uma certa forma até uma experiência muito boa para peritos, para todo mundo, quando possível, né, acompanhar, pegar o processo. Tem alguns processos que não estão sob sigilo de justiça, de realmente conhecer o processo todo, assim. É trabalhoso, é trabalhoso. Eu, por exemplo, agora estou estudando um caso, aí eu estou uns 5 dias estudando o caso e estou na metade do caso, assim. O estudo de casos ele é cansativo, assim, ele é pesado, ele tem uma série de documentos que a gente vai olhando, tem que ler tudo, até para te não ter a sensação, que não tem uma coisa que eu não li, a gente tem que ler tudo, né? Então a gente começa a ler uma série de coisas, vai te posicionando no caso. E tem várias outras coisas. Esse caso está quase no final aí. Olha o quão interessante seria se o perito criminal pudesse ter ido assistir a necrópsia, se não tivesse volume enorme de casos, terminasse de fazer o local de crime, fosse até o DML. Tinha alguns peritos que faziam isso, e era muito rico assim, a troca de informações. Eu acho que é muito mais importante ainda o perito criminal poder acompanhar, pelo menos alguns casos mais complexos, ou até os casos de repercussão, que a gente sabe que vai ter, do que o legista ir no local de crime. Eu acho que acrescenta mais para o perito criminal ir na necrópsia e ver realmente, até para fazer o laudo. Eu acho que terminar o laudo. É para os dois lados, sabe, Luciano? É para os dois lados, sabe? É para os dois lados. Eu acompanhei, nem sempre, né? Por exemplo, o Manuel era um que estava que era muito legal, porque o Manuel estava. Eu tinha meu plantão e o Manuel estava no outro dia lá. Então a gente tem uma relação de amizade até. Isso é muito legal. E as pessoas têm uma ideia, os criminalistas para lá, os legistas para cá. E os legistas pensam a mesma coisa, que é uma coisa que a gente... Quantas vezes a gente conversou sobre isso? Se eu chegar lá no DML e disser, doutor, eu quero acompanhar a necrópsia do meu caso, o legista vai adorar. Ele vai adorar. Se ele não tiver até aqui de coisa lá, ele não vai achar que você está enchendo o saco, ele não vai achar que você está incomodando, ele não vai achar que você está perturbando, ele vai dizer, nossa, isso aqui tem um colega que é um colega interessado. E ele também vai aprender junto. E isso se reflete também
Quando tu pega o delegado, tu trabalha. Ó, faltam 30 segundos, Luciano, para encerrar a live. Vou deixar contigo esse finalzinho para te despedir. Olha, eu te falei que ia passar voando. 20 segundos. Eu acho que é isso. Eu achei rico, eu sabia que era muito pouco tempo, né? Eu queria até deixar um tempo para as perguntas. O pessoal não fez muita pergunta, assim, para ficar livre, né? Mas agradeço, acho que é uma oportunidade maravilhosa, normalmente, que a Crix nos deu, chamar um médico